Bom, espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Malingia. Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de humanas do Enem. Bom, galerinha, principalmente nessa reta final, né, vamos terminar de fazer com vocês as resoluções do Enem de 2024, tá? Primeira aplicação, caderno azul, de humanas. Vamos agora para a questão 68? Deixa eu ver aqui. Isso mesmo. 68. Vamos lá. Questão 68, ela escreve pra gente o seguinte, a pergunta é, para a região amazônica, a relação entre as informações dos textos indica redução a... Então, vamos lá, ó, texto 1. A única árvore joga entre 300 e 1.000 litros de água por dia para a atmosfera. Considerando a demanda mínima de uma pessoa consome de água, ou seja, 120 litros por dia, uma única árvore pode ser capaz de produzir água para até 8 pessoas. Estudiosos explicam o motivo de chover tanto em Belém. Beleza, texto 2. A Amazônia perdeu diariamente uma área de floresta maior que 4.000 campos de futebol apenas em setembro de 2021. Em todo o mês foram devastados 1.224 quilômetros quadrados, o que corresponde ao tamanho da cidade do Rio de Janeiro e é a pior marca para setembro em 10 anos. Os dados são do Sistema de Alerta de Desmatamento SAD, do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, Amazon, que monitora a floresta por meio de imagens de satélite. O desmatamento na Amazônia em setembro foi maior para o período em 10 anos. Beleza, a pergunta é a seguinte, ó. Para a região amazônica, a relação entre as informações dos textos indica uma redução o quê? A circulação de ventos alísios. B. Aquecimento dos solos locais. C. Média de temperatura oceânica. D. Índice de refletividade superficial. Ou E. Intensidade de chuvas convectivas. Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, beleza? Pausaram o vídeo e tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra E, vocês acertaram, tá bom? Exatamente isso. Intensidade de chuvas conectivas, tá? Por quê? Gente, olha que interessante isso. Mesmo que você não soubesse nada de geografia... Ainda que você não soubesse nada de geografia... Estranho, por que eu não tô conseguindo? Regular o tamanho aqui, beleza. Ainda que você não soubesse nada de geografia, nada sobre isso... Os textos, o que os dois textos descrevem? O texto 1, ele vai descrever pra gente, ó, uma única árvore joga 300 a 1.000 litros de água por dia para a atmosfera. Gente, isso é muita coisa, olha só. Considerando a demanda mínima de uma pessoa que consome água, ou seja, 120 litros por dia, uma única árvore, ela pode ser capaz de produzir água para até 8 pessoas. Olha que interessante. Olha o papel importantíssimo de uma única árvore. Olha o tanto de água que ela pode ajudar. Ela pode ajudar 8 pessoas, né? Então, é isso que o texto 1 quer descrever. E o texto 2, ele quer descrever sobre o que aconteceu na Amazônia, que ela perdeu diariamente, né, uma área da floresta maior do que 4.000 campos de futebol em apenas em setembro. Imagina o que é 4.000 campos de futebol, né? Da área da floresta, né? Em todo mês foram devastados, enfim, o tamanho da cidade do Rio de Janeiro, o que corresponde ao tamanho da cidade do Rio de Janeiro. E é pior, a marca de setembro de 10 anos, enfim. Aí ele descreve, né, em relação sobre a floresta, né, o que monitora a floresta por meio de imagens de satélites, sobre o desmatamento, né. O texto 1, ele descreve sobre a importância de uma única árvore para as pessoas, né, sobre a questão da água, e o texto 2, ele descreve sobre a perda dessa floresta, né. Gente, o Rio de Janeiro é enorme, né, enfim. Um texto complementa o outro no sentido de destacar a importância da floresta amazônica, enquanto o texto 2, ele também vai destacar sobre um fato, né, lamentável, que é sobre a questão do desmatamento, sobre essa perda dessa floresta. Então, a pergunta, ela quer saber sobre a região amazônica, né, em relação às informações dos textos, indica uma redução ao quê? Gente, suponhamos que você não entenda nada de geografia, né, nossa, não sei nada. Árvore, água, o que vocês imaginam? Água, a primeira palavra, água, chuva.
tá? Se você fosse um chutômetro aqui, se você não entendesse nada de geografia, só de você considerar a palavra água, você já pode inferir chuva, tá? Não é circulação de vento, aquecimento dos solos, média de temperatura, nada disso. Por que intensidade de chuvas conectivas, né? Para a região amazônica, a relação entre as informações dos textos indica redução de intensidade de chuvas. Por quê? Se uma única árvore pode produzir tudo isso, acontece o processo da evaporação, né? E tudo isso se resulta em chuvas, tá? Chuvas conectivas. Então, pensa, se uma floresta está desmatada, não tem árvore. E como que essa árvore vai produzir água? Vai reduzir o que tem água? Chuva, né? E de onde que vinham essas águas, né, para ajudar essas pessoas? Através das chuvas. Uma vez que você tem uma floresta desmatada, o que é preocupante, você não vai ter essas árvores que produziriam água, né? Olha como que uma coisa é muito necessária, que uma coisa precisa muito da outra, né? Se você não tem árvores, como que você vai produzir chuva? Como que é produzida a chuva, né? Se essas árvores ajudam, colaboram com a produção dessas chuvas, né? Se uma árvore, ela joga entre 300 a 1.000 litros de água para a atmosfera, né? Olha o papel importantíssimo de uma única árvore, pensa as outras. E olha a perda que vai se ter com o desmatamento, né? Então, tudo isso liga uma coisa à outra, né? As árvores são responsáveis por ajudar, sim, a chuva, né? A natureza, não somente como a natureza, mas também como a humanidade, né? Porque o ser humano, ele não vive sem água, né? Como é que o ser humano vai sobreviver sem água, né? É complicado, né? Então, essa questão é interessante também, não só para trazer a questão de geografia, mas do papel importantíssimo da floresta amazônica e da natureza, né? E do papel também da questão do desmatamento, da questão do papel do homem, né? Que ele está destruindo o próprio lar. Enfim, interessantíssima essa questão, né? Bom, vamos para 69. A questão 69, ela descreve para a gente o seguinte, atribua a causa desse florescimento estéril a um sistema de educação falso, extraído de livros sobre o assunto escrito por homens que, ao considerar as mulheres mais como fêmeas do que como criaturas humanas, estão mais ansiosos em torná-las damas sedutoras do que esposas afetuosas e mães racionais. O entendimento do sexo feminino tem sido tão distorcido por essa homenagem ilusória de que as mulheres civilizadas do nosso século, com raras exceções, anseiam apenas por inspirar amor, quando deveriam nutrir a ambição mais nobre e exigir respeito por suas capacidades e virtudes. Reivindicação dos direitos da mulher. Beleza. A pergunta é a seguinte. No texto escrito no século XIX, no século XVIII, a autora reivindica para as mulheres o quê? A recuperação de sua participação política. B, equiparação de ganhos salariais. C, valorização de seu papel social. D, distinção de padrões biológicos. Ou E, ocupação de cargos públicos. Pausem o vídeo, tentei fazer vocês também, vamos ver se vocês vão acertar, ok? 69C, né? Como eu imaginei, tá? Valorização do seu papel social, ou seja, ela não quer, a autora, ela reivindica, ela não quer uma recuperação de participação política, não é sobre a questão política, não é sobre a equiparação salarial. Claro que tudo isso é importante, é necessário para a mulher ser reconhecida, né? Mas não é apenas distinção de padrões biológicos, ocupação de cargos públicos, mais do que isso, a valorização do seu papel social enquanto mulher, né? Ela quer ser valorizada, não é ter um cargo, não é somente ter um cargo, não é somente ter uma distinção, né, de padrões, mas sim uma valorização. Olha o poder dessa palavra, valorização, né? Que a sociedade entenda o valor do papel da mulher, né? Não somente cargos públicos, não somente por questões de salário, mas a importância da existência da mulher, né? E ela destaca no texto sobre essa causa, né, do machismo, né? Um sistema de educação falso, né, de livros sobre assuntos escritos por homens, né, que consideram as mulheres como fêmeas, como criaturas humanas que estão mais ansiosas em torná-las damas sedutoras do que esposas afetuosas, né? O entendimento do que o sexo feminino tem sido distorcido por essa homenagem ilusória de que as mulheres civilizadas do nosso século, raras exceções, anseiam apenas por inspirar amor, quanto deveriam nutrir ambições mais nobres. Gente,
a mulher ela quer ser valorizada, né? Mais do que um cargo, do que uma ocupação social, né? De uma distinção biológica, ela quer ser valorizada, né? E, infelizmente ainda existe uma sociedade machista, sim, que não reconhece o valor do papel da mulher em vários, não somente em cargos, em várias situações, não somente em questões políticas, salariais, mas sim ser valorizada enquanto mulher, não como objeto, não como, né, aqui no caso, né, como um objeto de sedução, né, como não somente como esposa, como geradora de um lar, né, geradora de filhos, não como objeto, né, ela quer o valor, né, é isso que é o mais importante, ela ser valorizada por ser mulher. Então isso já responde tudo, né, é a letra C, justamente por isso, mais do que ganhos salariais, mais do que participação política, mais do que tudo isso, há algo mais importante, que é o reconhecimento, o valor dela por ser mulher, tá bom? Por esse motivo que é a letra C, beleza? Bom, vamos para 70, né? A questão 70, ela descreve pra gente o seguinte, ó. Cada objeto é em si mesmo um sistema funcionando sistemicamente. Um grande supermercado ou shopping center seria incapaz de existir se não fosse servidos por vias rápidas, estacionamentos adequados e acessíveis, sistemas de transporte públicos com horários regulares e conhecidos, e se no próprio interior as atividades não estivessem subordinadas a uma coordenação. Esse é o caso dos armazéns, dos silos, etc. Os portos, a rede rodoviária de um país e, sobretudo, a rede ferroviária são exemplos de objetos complexos e sistêmicos na natureza de espaço. Beleza, a pergunta é a seguinte: de acordo com o texto, o território torna cada vez mais dotado de objetos com finalidade de intensificar o quê? A. Desindustrialização da economia. B. Desregulamentação do mercado. C. Concentração da produção. D. Distribuição de renda. Ou E. Dinamização dos fluxos. Fazem um vídeo e tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Tentaram fazer, pausar o vídeo? Bom, claro que aqui seria a letra E, né? Dinamização dos fluxos. Por quê? De acordo com o texto, o território torna-se cada vez mais dotado de objetos de finalidade de intensificar o quê? Não é nada disso, não é desindustrialização, nem desregulamentação, concentração só em uma coisa? Não. Distribuição de renda? Não somente. Por que a resposta correta é a letra E? Dinamização dos fluxos, dinamização de vários fluxos, porque o próprio texto descreve para a gente a natureza do espaço. Cada objeto em si, um sistema funcionando sistemicamente. Um grande supermercado ou shopping center seria incapaz de existir se não fossem os serviços por vias rápidas, estacionamentos adequados, acessíveis, transportes públicos, né, horários conhecidos do próprio interior, atividades que não estivessem subordinadas a uma coordenação. Ou seja, né, o que ele está querendo dizer aqui? Que é um conjunto, né? Um shopping center não existiria sozinho se não fossem as outras coisas que tivessem nele, né? Basta analisar, a gente vê várias lojas, né? Um shopping, por exemplo, várias lojas, né? O serviço, por exemplo, uma rodoviária, né? Várias lojas, sanitários, lojas que vendem, por exemplo, alimentos, enfim. Então, uma coisa não é única, né? Aqui ele está destacando que não é somente o shopping, mas uma rede de coisas que existem que auxiliam o shopping. Desde transportes públicos, como serviços por vias rápidas, estacionamentos, né? No estacionamento tem os fiscais que vão guardar, proteger esses estacionamentos, enfim, são várias coisas, né? Vários funcionários dentro de um shopping, né? Então, por isso que a dinamização do fluxo, né? Tem uma dinamização, né? Com várias questões juntos, vários setores juntos, né? Por esse motivo que não é uma coisa só, né? Não é uma desindustrialização, não, desregulamentação também não, né? Não é distribuição de renda nem concentração da produção só em uma coisa. São várias coisas. Por esse motivo, que é um conjunto, que é a letra E, tá bom? Por esse motivo, resposta correta, letra E, dinamização dos fluxos. Então, tá bom.